Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, queremos dar graças a Deus pela oportunidade e o privilégio que o Senhor concede-nos de mais uma quarta-feira estarmos participando do culto de oração e doutrina. A Deus seja a honra, a glória, o louvor por esse momento. Queremos nesse momento também aí saudar a todos que não pertencem à Igreja Batista dos Guararapes, mas que estão aí assistindo. Você que ainda não é evangélico e está aí sempre assistindo, acompanhando com sua família, quero dizer para você, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você conosco participando de mais um culto. Que o Senhor fale ao teu coração, que seja um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa para você, uma noite de salvação da tua vida. E você, meu amado irmão, minha amada irmã que está abatido, que você encontre o refrigério, o renovo que vem do Senhor. Eu quero iniciar esse momento com uma palavra de oração. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Senhor Deus, nos méritos de Jesus Cristo, estamos em Tua presença. E a primeira coisa que queremos te dizer, Senhor, é que Tu és maravilhoso, que Tu és digno de toda adoração, Senhor. Não há, ó Deus, nenhuma dignidade em nós, Senhor, de estar diante da Tua presença, pois somos pecadores. Mas ao mesmo tempo, Senhor, agradecemos pela oportunidade provida, Senhor, por Ti, dando-nos esse privilégio tão gracioso de poder orar ao Senhor e saber que o Senhor nos escuta. Queremos Te pedir, ó Pai, a Tua piedade sobre aqueles que estarão aqui na programação desse culto e aqueles que estarão do outro lado assistindo o culto, meu Pai. Que o Senhor use nossos lábios, que o Senhor use nossas vidas para ser mais uma noite instrumento, para ser mais uma ocasião, instrumento do Senhor na vida dessas pessoas, Pai. Exaltamos a Ti, pedimos nesse momento, Senhor, que toda a programação seja recheada pela Tua presença, seja envolvida pelo Teu Santo Espírito, para que haja autoridade e unção naquilo que estamos apresentando ao Senhor. Que o meditar, ó Deus, de cada um de nós seja agradável a Ti, que as palavras de nossas bocas sejam agradáveis ao Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Queridos, eu quero ler o texto da palavra do Senhor que se encontra em Jó capítulo 34. Vamos ler Jó capítulo 34 a partir do versículo 2. Ouça as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem mal e andam com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso me escutem, vocês que têm conhecimento, longe de Deus o fazer o mal, e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça mal, e que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem nomeou para governar a terra? Quem encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse intenção dele, e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me e escute o que eu digo. Amém? Que esses versículos fiquem no seu coração. Se aí dentro da oportunidade você possa ter aí a continuidade da leitura, faça parte do teu meditar durante a tua semana, um belo texto para pensarmos sobre as ações de Deus.
Nós vamos agora para um período de adoração, de louvor. Eu vou deixar os jovens aqui do Templo Sede louvarem ao Senhor, e você faça desse momento uma extensão do culto. Não esteja apenas participando no sentido de estar aí apenas assistindo. Abra teus lábios, canta ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Deus que tem te dado a vida e a oportunidade de chegar até aqui. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar juntos. Nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Iremos louvar o hino 370 da harpa cristã.
Te louvo.
será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Jesus, este nome toda língua confessará. Jesus, céus e terras se prostram pra te adorar. Jesus, aleluia. Jesus, até o inferno se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Amados irmãos em Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus
Que bom, queridos, poder louvar ao Senhor, adorar o nosso Deus, com louvores que alegram a nossa alma, que exalta a soberania, o poder, a beleza do nosso Deus. Eu quero convidar você para esse momento de ministração da palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 12, abra sua Bíblia e vamos juntos meditar essa noite na palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 27, queridos, a palavra do Senhor nos diz, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos colocar diante de Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, pela palavra lida. Ó Deus, queremos Te dar graças, porque o Senhor tem preservado estas sagradas Escrituras até o dia atual e permitindo que venhamos conhecer verdades que por nós mesmos seríamos incapazes de conhecer. Mas Deus, queremos Te dizer da nossa alegria, da nossa gratidão, mas também da nossa pequenez, da nossa ignorância, da nossa fragilidade, Senhor. Precisamos, ó Pai, todos os dias da ação do Teu Espírito para compreender as verdades que Tu revelaste. Senhor, mais uma vez, pedimos que sobre mim, o pregador, e sobre a igreja que recebe a Tua palavra, que o Senhor nos traga a compreensão, a nitidez da Tua verdade. Ó Deus, que as palavras que saem dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Ó Senhor, Te suplico esse momento pela vida de cada um de nós que estamos aqui diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amados irmãos, o versículo que acabamos de ler, ele está inserido em uma fala do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, cidade da Grécia Antiga, uma cidade muito importante, uma cidade que ganhou seu destaque, uma cidade politeísta, mas uma cidade também muito abastada no que diz respeito à sua economia. Paulo escreve a uma igreja que estava atravessando diversas dificuldades no seu relacionamento interno. A igreja ela estava tendo dificuldades na compreensão daquilo que ela recebeu por parte dos apóstolos e da prática também daquilo que elas aprenderam. Elas estavam tendo tanta dificuldade em compreender aquilo que elas receberam, como também de colocar em prática aquilo que receberam como orientação. Paulo então escreve a essa igreja depois de ter recebido a informação do que estava acontecendo. A cultura que aqueles irmãos vieram também estava influenciando e pesando sobre a forma como eles estavam procedendo. Apesar de serem convertidos, ainda traziam a cultura, costumes da cultura em suas vidas. Então Paulo, no capítulo 1, recebe a informação de alguns acontecimentos que estão presentes na vida daquela igreja. O capítulo 1 vai trazer isso de uma forma bem detalhada, e Paulo então escreve a fim de corrigir esses problemas que estão sendo relatados acerca dessa igreja. Entre os problemas relatados acerca dessa igreja, há também a compreensão que muitos não compreendiam ou ignoravam a compreensão do que é vir ser igreja, e é sobre isso que eu quero tratar essa noite, o que é ser igreja. No presente capítulo, Paulo ele utiliza aqui, irmãos, uma figura para ilustrar o que é a igreja. Ele utiliza o corpo humano para falar, para ensinar aqueles irmãos a forma como eles deveriam se conduzir, a forma como eles deveriam se portar. Paulo está falando aqui também do objetivo da igreja, da finalidade da igreja, nesse texto tão rico que aí temos essa oportunidade de ler. O entendimento das verdades aqui apresentadas são de suma importância, irmãos, para a nossa análise e para a reflexão da forma como nós estamos conduzindo nossas vidas perante o nosso Deus.
Por cultura e tradição, nós usamos a expressão vamos à igreja, e essa expressão, ela logo vai trazer a imagem de um templo. Por cultura também nós temos a linguagem, a pergunta que algumas pessoas fazem: de que igreja você pertence, a que igreja você faz parte? E aí se representa a questão da denominação. E quando pensamos sobre essa realidade de igreja como prédio e denominação, estamos distante ainda daquilo que o Senhor Jesus, Ele tem nos ensinado como igreja, quando Ele falou lá com Pedro, quando Ele dizia: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então é importante pensarmos que o entendimento e a compreensão que alguns têm acerca de igreja como templo ou como denominação está distante do propósito pelo qual Deus estabeleceu, e Deus quer que nós venhamos ver e viver como igreja. A igreja real, ela é templo e morada do Espírito de Deus. Embora Deus tenha manifestado-se no Antigo Testamento em um lugar físico, aí o tabernáculo e o templo, nós percebemos, amados irmãos, que através da morte de Cristo, esse modelo, esta forma, ela deixa de existir. Esse modo tem o seu fim na morte de Cristo. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 21, nós temos a apresentação de que na morte de Jesus o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 17, Hebreus, primeiro Colossenses 2, 17, depois Hebreus capítulo 8, no versículo 5, nós temos ali a apresentação, tanto do apóstolo Paulo como do escritor aos Hebreus, de que tudo o que estava apresentado no Antigo Testamento, no que diz respeito ao templo, no que diz respeito aos rituais, tudo isso era figura, sombra do que haveria de vir. Confira lá Colossenses 2,17 e Hebreus 8,5. Deus, querido, jamais teve o propósito de habitar em templos feitos por mãos humanas. Ele deixou muito claro isso quando Davi desejou construir o templo. Quando Salomão concluiu o templo, Deus deixou muito claro essa realidade. Atos capítulo 7, versículo 48, nós temos ali a fala de Estevão, e também lá em Atos 17, versículo 24, nós temos a apresentação de que Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então nós temos aqui a apresentação do próprio Deus, através dos relatos de Atos dos Apóstolos, que Deus, tanto do que nós falamos aqui do Antigo Testamento, de Davi e Salomão, quanto aqui de Atos, que Deus nunca teve como intenção fazer morada em templos feitos por mãos humanas. Mas a Bíblia, amados irmãos, a Bíblia nos relata que o homem que foi justificado, o homem que ora fora adotado na família de Deus, esse homem passa a ser morada do Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao versículo 20, faz um relato sobre isso. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, também nós temos um relato bíblico acerca da realidade de que nós somos templo, morada do Espírito de Deus. O que é igreja? Essa é a pergunta que eu quero fazer para cada um de nós. O que é igreja? O que é que você tem como entendimento, compreensão do que seja igreja? Paulo escreve aqui, nós estamos fazendo um destaque apenas no versículo 27, é muito importante levarmos em conta o contexto. O contexto, Paulo está falando aqui sobre a diversidade na unidade. Paulo está falando aqui sobre a realidade de que todos nós somos membros de um só corpo, o corpo de Cristo. Apesar de termos nossas diferentes dons, apesar de termos as nossas diferentes aptidões naturais e espirituais, Deus nos inseriu na igreja para que nós venhamos ser funcionais na igreja. Então, o que é igreja?
olhando aqui a partir do versículo que nós estamos destacando para a meditação dessa noite. A igreja, amados irmãos, ela é um grupo, ou ela é uma comunidade de pessoas que tiveram um genuíno encontro pessoal com Cristo. A igreja é um grupo ou uma comunidade de pessoas que tiveram um genuíno encontro com o Senhor Jesus Cristo. O destaque inicial de nossa reflexão para a resposta do que é a igreja está no pronome utilizado aqui por Paulo e o verbo seguido desse pronome: vós sois. Paulo usa aqui o pronome vós e o verbo ser para exortar aquela igreja, para encorajar aquela igreja acerca da realidade do que ela deveria ser, da conduta que ela deveria ter, do comportamento que ela deveria ter. Igreja não é prédio, igreja não é partidos, conforme o que já percebemos aqui na fala de Paulo. Igreja sois vós, vós sois, é o que temos aqui em parte inicial do destaque desse versículo. No livro de Atos, quando nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber alguns destaques importantes. Lá no capítulo 8, a partir do versículo 1, nós temos o seguinte: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras das Judeias, de Samaria, exceto os apóstolos. No versículo 3 vai dizer o seguinte: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, e os encerravam na prisão. Já mais adiante, capítulo 9 agora, o versículo 1 e o versículo 2 diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse algum deste caminho, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Irmãos, voltando aí ao capítulo 8 e o capítulo 9, olhando as duas apresentações, ambos textos vão deixar claro para nós que igreja não era um templo, que igreja não era um partido, mas que igreja são pessoas que professavam e que se identificavam com a sua fé em Cristo, pessoas que declaravam crer em Jesus e que seguiam Jesus. Paulo não está na busca de destruir prédios, Paulo está na busca de prender pessoas, Paulo está na busca de fazer com que as pessoas que estejam seguindo a Cristo, elas voltem atrás. Isso é o que nós percebemos nas suas atitudes. Então, irmãos, somos igreja, somos o corpo de Cristo, e essa ligação ela é muito nítida naquilo que acabamos de declarar aqui no capítulo 9. Se você recordar o capítulo 9, Paulo sai com o objetivo de prender os crentes. Paulo vai no caminho de Damasco, ele tem um encontro com quem? Com quem é que Paulo tem o encontro? Primeira coisa que nós precisamos perguntar é: quem é que Paulo estava perseguindo? Você vai perceber que nos versículos que nós lemos, 1 e 2, Paulo estava perseguindo os crentes. Paulo estava à procura daqueles que professavam a Cristo. Mas, queridos, nós temos também a realidade de naquele momento, quem foi que apareceu a Paulo? Quem apareceu a Paulo foi Cristo. E o que foi que Jesus disse a Paulo? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Nós percebemos aqui, queridos, o que nós acabamos de falar. Igreja somos nós. Paulo não estava perseguindo meramente a prédios, a um partido. Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo. E se você, meu irmão, teve um encontro genuíno com Cristo, o convite essa noite é para que você venha reavivar isso na sua mente, que você aceite e declare a sua identidade na pessoa de Cristo.
A igreja genuína, enquanto estiver aqui, ela há de passar por escárnio. A igreja genuína, enquanto estiver aqui, ela há de passar por perseguições, ela há de passar por afrontas. Assim temos visto durante toda a história da igreja, e assim também temos presenciado, ouvido relatos do nosso presente, quanto aos sofrimentos que a igreja tem vivido nos seus dias em que ela vive aqui na terra, nos dias em que ela continua aqui fazendo o propósito de Deus, cumprindo o desígnio de Deus. Então, amados irmãos, nós como igreja não podemos de maneira nenhuma pensar que nós estaríamos imunes a essa realidade de sofrimentos como igreja, mas é importante dizer que a igreja há de prevalecer, porque a igreja está firmada em um Deus poderoso, em um Deus que a sustenta, em um Deus que a consola. E se você for lá para o texto de Apocalipse capítulo 7, entre os versículos 9 até o versículo 14, você vai encontrar uma apresentação muito gloriosa, em que está ali uma indagação. Os santos estão chegando nos céus e há uma pergunta: quem são esses? E a resposta é: esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Está ali apresentando a igreja triunfante, a igreja que, embora sofrida, a igreja, embora passe todas as dificuldades, ela terá um momento do consolo em breve, em que o Senhor limpará dos seus olhos toda lágrima. O que é a igreja? Igreja é um grupo de pessoas, é um conjunto de pessoas que tiveram um encontro genuíno com Cristo, que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. O que é a igreja? Paulo continua dizendo aqui que igreja ela é o corpo de Cristo. Primeiro destaque nosso foi: vós sois. Agora, corpo de Cristo. A igreja é um organismo vivo, sustentado e guiado por Cristo. Como corpo, amados irmãos, a igreja ela não tem vida em si mesmo. A vida da igreja está em Cristo. A vida da igreja está naquele que é a razão de todas as coisas. Percebamos que foi isso que Jesus declarou quando lá em João capítulo 10, versículo 10, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Colossenses capítulo 1, o versículo 17 ao 18, Colossenses 1, entre os versículos 17 ao 18, ele diz assim: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amados irmãos, a igreja genuína, ela tem a sua vitalidade, ela tem o seu comando na pessoa de Jesus Cristo. O corpo, ele recebe as suas ordenanças, a sua ordem a partir da sua cabeça, e a cabeça da igreja é Cristo. Como o corpo tem as suas vitalidades distintas, se houver a morte cerebral, a igreja também ela não tem vida fora de Cristo. Ao instituir a igreja, Deus, o Senhor, estabeleceu, amados irmãos, Cristo como fundamento. A igreja não está fundamentada num líder, a igreja não está fundamentada numa denominação, a igreja não está fundamentada em um modismo, a igreja está fundamentada em Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, nós temos lá a declaração de Jesus feita a Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus! A genuína igreja, ela tem a sua vitalidade naquele que é vencedor. A genuína igreja, ela tem a sua vitalidade naquele que é inabalável, naquele que é poderoso para lhe suster. Mas o que é a igreja ainda? Conforme aqui o que Paulo está nos apresentando, a igreja ela é a cooperadora de Deus, ela é agente de Deus neste mundo. E aí Paulo vai falar:
e seus membros, em particular, a parte final do texto. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, Paulo traz essa ideia de cooperadores. Ele diz: porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavouras de Deus, e edifício de Deus. Queridos irmãos, Deus se instrumentaliza da sua igreja, que somos nós, para a realização dos seus propósitos aqui na terra. A realidade, queridos, é que Deus, Ele é poderoso para fazer coisas grandiosas, sem precisar necessariamente de pessoas como eu e você. Mas Deus quis, no seu plano eterno, Deus quis salvar homens, e através desses homens fazer manifesto, fazer conhecido o seu reino, a sua vontade. E isso é muito importante, irmãos. 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre essa realidade também, dizendo que Deus escolheu as coisas vis desse mundo para que as que se acham ser, elas sejam envergonhadas. E o propósito de Deus é que, através daqueles que Deus escolheu, o seu nome seja glorificado, o seu nome seja exaltado. Queridos, a igreja, ela atua nesse mundo como embaixadora do Senhor. A igreja, ela é aquela que recebeu a missão de levar as boas novas a toda criatura. Mateus capítulo 10, versículo 16, Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20, e o Evangelho de Marcos capítulo 16, 15, são exemplos de textos bíblicos que mostram que a igreja, ela é enviada pelo Senhor com uma missão. O embaixador, ele é um representante oficial do país em outra nação. A igreja, enquanto aqui ela está, ela é a representante oficial do Senhor. Ela é aquela que foi escolhida pelo Senhor para fazer com que o seu nome seja conhecido, o seu nome seja manifesto. E nós temos isso quando Pedro, ele vai falar sobre a igreja, dizendo que ela é raça eleita, povo escolhido, com o propósito de anunciar as verdades do Senhor. Ele vai dizer no capítulo 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vós, porém, são geração eleita, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido a misericórdia, mas agora receberam. Temos sobre nós um encargo, uma missão, e precisamos, irmãos, compreender esta realidade da nossa missão como igreja, de sermos um povo que proclamam, que anunciam as boas novas. Jesus, ele disse: recebereis sobre vós recebereis a virtude do Espírito sobre vós, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele utilizou esse termo em algumas vezes, o termo embaixador. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, ele diz: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse, rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Efésios capítulo 6, versículo 20, é um outro texto onde nós temos a realidade que Paulo utiliza também essa palavra, esse termo embaixador, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. E em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23, amados irmãos, ele fala: quanto a Tito, é o meu companheiro e cooperador para convosco, quanto aos nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e a glória de Cristo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23. Portanto, amados irmãos, quando pensamos sobre essa realidade da igreja como embaixadora, como enviada, como carregada do Senhor, nós vamos perceber que a figura do embaixador, ela traz muito o que pensarmos sobre a nossa realidade aqui, enquanto peregrinamos esse mundo.
A figura do embaixador descreve um pouco da igreja e daquilo que ela deve ser aqui. O termo igreja, ela procede do grego, eclesia, e que significa chamado ou convocado. E essa realidade aconteceu comigo, aconteceu com você. O embaixador, ele é indicado. Nós não temos votação para um embaixador. Nós pensamos conselheiro tutelar, a eleição, vereadores, a eleição, governantes, a eleição, presidente, a eleição, mas embaixador é alguém que é escolhido, é alguém que é indicado. Então, irmãos, lembramos logo de João capítulo 15, versículo 16, onde a palavra do Senhor nos diz: não escolhesse vós a mim, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. O embaixador também, ele tem uma missão de representar o seu país em terras estrangeiras. E Paulo chama a atenção várias vezes aos irmãos acerca disso, que nós estamos peregrinando aqui, que o nosso descanso não é aqui, que a nossa pátria não é aqui. Nós somos estrangeiros desse mundo, nós somos cidadãos dos céus. Embora vivamos ainda nesse mundo, a nossa suprema cidadania é a cidadania celestial. Então a igreja, ela está representando os céus, ela está representando o reino de Deus aqui na terra. O embaixador também, ele está envolvido com os interesses do seu país. Ele está envolvido em fazer valer os interesses de seu país, do país que ele está representando. E nós, como igreja, devemos fazer valer os valores do reino nesse mundo. Nós temos essa missão, nós temos essa tarefa. A Sagrada Escritura nos chama a essa realidade: vós sois luz do mundo, vocês são sal da terra. A igreja, ela precisa viver constantemente a representação daquilo que ela fora encarregada, da missão que ela foi encarregada. O embaixador, irmãos, ele fala com base na autoridade que lhe foi outorgada, que lhe foi lhe dada. Como igreja também nós temos a autoridade de falar no nome de Cristo. Nós temos a missão de se comprometer em falar do reino de Cristo. Queridos, o embaixador, ele está sempre sob a proteção do país que ele enviou, e percebemos que também isso acontece sobre nós. Estamos constantemente sob o cuidado daquele que nos chamou. Deus não só nos envia, Ele caminha conosco. Jesus disse: vão, façam discípulos, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, o embaixador também, ele nunca se torna um cidadão do país aonde ele chega para representar. Ele é brasileiro, vai para a Europa, em algum lugar, Portugal, e ele vai continuar sendo brasileiro. Ele não vai de maneira nenhuma ali se tornar cidadão de onde ele está. Ele é um estrangeiro naquela cidade que representa o seu país. E isso nos chama também a reflexão daquilo que Paulo chama os irmãos lá em Romanos capítulo 12, quando ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso nos lembra também quando Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, quando ele diz que nós nos despedimos dos velhos homens com seus feitos e devemos nos revestir agora do novo homem. O embaixador, no fim de sua carreira, ele há de receber as honras de seu país. E as Sagradas Escrituras também nos mostra que a igreja, conforme que eu falei, Apocalipse capítulo 7, ela há de viver as glórias que Deus preparou. Jesus disse: eu vou preparar um lugar, em breve virei para vos buscar, para que onde eu esteja, vós estejais também. No tempo de Jesus, eclesia era um grupo de cidadãos romanos chamado dentro do povo para uma missão especial. Esse grupo, eles deveriam ir infiltrar-se
nos povos conquistados, a fim de fazer com que a cultura fosse estabelecida, a cultura romana fosse estabelecida aos poucos no território a qual eles foram enviados. Eles iam para ganhar terreno, e nós como igreja estamos aqui para ganhar terreno. Nós como igreja aqui estamos para influenciar o mundo. Nós como igreja aqui estamos para cumprir uma missão nobre. Pensamos, irmãos, que conquistar um território naqueles dias era algo que era diretamente do Império Romano, do exército romano. O exército romano, com sua força, conquistava um país. Mas a eclesia, que era esse grupo de elite, um grupo de destaque, um grupo escolhido, um grupo de confiança do imperador, esse era o grupo que tinha a missão de entrar no país e ganhar o coração das pessoas, de influenciar as pessoas nos lugares onde eles estivessem. Eles eram grupos estratégicos que se envolvia nos vários lugares do país onde eles conquistaram, para estar fomentando a cultura romana. E assim as pessoas passavam a se sentir um cidadão romano a partir do momento em que sutilmente essa cultura era estabelecida no lugar onde eles estavam. Então, irmãos, a partir disso nós entendemos, a partir dessa reflexão, nós entendemos primeiro, conforme o que nós vimos, que igreja é uma comunidade de pessoas que foram conquistadas por Cristo. E isso é muito importante, porque nós vivemos dentro de uma realidade em que há muitas pessoas, e a Bíblia diz que há muitos chamados e poucos escolhidos. A igreja de Cristo, ela está no meio desse grande grupo, porque a igreja de Cristo não é meramente pessoas que se identificam com um prédio, com uma denominação, mas a igreja de Cristo são pessoas que tiveram um genuíno encontro com Cristo. Nós vimos também que a igreja de Cristo é um organismo vivo. A igreja não está morta, a igreja não está sem vida. E por que a igreja não está morta? E por que a igreja não está sem vida? Porque a vida da igreja é Cristo. A igreja pode estar adormecida, e o próprio Deus convida a igreja dizendo: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus é poderoso para acordar a igreja em muitos momentos. Deus é poderoso para voltar a dar vitalidade, para renovar o vigor da igreja no meio da caminhada. Então nós entendemos que somos estrangeiros aqui, que não pertencemos a esse mundo, que o nosso mundo é o céu, que o nosso lugar é o céu. Portanto, nós não devemos nos contaminar com esse mundo. Precisamos viver aqui, pisando nesse mundo, desfrutando das coisas desse mundo, mas entendendo que nós não temos nenhum acordo, nenhuma amizade com esse mundo. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nosso amor deve ser para o Senhor, viver esse mundo, desfrutar das coisas desse mundo, mas entendendo que nós somos cidadãos dos céus. É os pés aqui e a cabeça no céu, irmãos. Nós entendemos aqui que o nosso dever como igreja, no tempo em que aqui peregrinamos, é de influenciar outras pessoas. Nós não podemos, irmãos, passar o nosso tempo, a nossa geração sem influenciar as pessoas. Nós vimos aqui que no tempo de Jesus havia a eclesia, e a eclesia ela tinha essa missão de se filtrar entre o povo, de estar entre a nação conquistada, para fazer com que agora a cultura romana se estabelecesse naquele local. É nosso dever influenciar. Em outras palavras, é nosso dever transformar o mundo através de uma vida pautada nos preceitos de Deus. É nosso dever contagiar o mundo com o amor de Deus, com o Evangelho de Cristo. Paulo fala algo tremendo também, que vale a pena aqui mencionar, lá em Efésios capítulo 3, entre os versículos 8 ao versículo 11. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça,
de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus tem estabelecido e Deus tem avançado com o seu reino aqui na terra, e o instrumento que Deus tem utilizado é a sua igreja. A igreja precisa trabalhar em sintonia com o Espírito de Deus. A igreja precisa trabalhar em submissão para que ela possa avançar e possa assim ser possa ser bons mordomos no tempo em que lhe resta aqui. A igreja, irmãos, também foi dado a oportunidade, o direito de exortar e de disciplinar aqueles que se desviam. De certo modo, a igreja tem uma autoridade semelhante ao que a eclesia romana tinha, de trabalhar na questão legislativa. A igreja, ela precisa exercer o seu papel nesse sentido, de ensinar e de disciplinar as pessoas. Mateus capítulo 18, versículo 17, fala sobre a realidade de um crente que é pego no pecado, e o texto diz que essa pessoa deve ser exortada ao arrependimento, e se ela não escutar, dize à igreja, e se também não escutar a igreja, considera como um gentio ou um publicano. Mateus capítulo 18, versículo 17. Nós encontramos um outro exemplo, que é o exemplo de 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo chama a atenção da igreja de Coríntios acerca de um dever que ela não estava cumprindo, que era de trazer uma sanção sobre o membro que estava andando em desalinho, em desacordo nos seus dias. Paulo diz e repreende aquela igreja dizendo: eu mesmo que é ausente, já sentenciei que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás, para que o seu corpo seja salvo no dia do Senhor. Portanto, amados irmãos, Deus nos deu o privilégio, Deus nos deu a graça de pertencer ao seu corpo. Nós somos igreja e precisamos seguir unidos. O propósito do texto aqui é falar sobre a unidade da igreja. A igreja ela é uma instituição divina, uma instituição que funciona e que atua para a glória e o louvor de Deus aqui na terra. Esse deve ser o propósito da igreja. Paulo diz que é com mais que bebagem, que faças qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Portanto, eu quero chamar você para ter um maior apreço e um maior carinho por aquela que Cristo amou, por aquela que Cristo entregou sua vida e sacrificou por ela. Irmãos, nós podemos viver a experiência de cultuar, de cantar, de se alegrar, como estamos fazendo agora. Você está aí do outro lado, eu estou aqui pregando, ministrando para você. Mas Paulo mostra aqui que é justamente nessa koinonia, nesse relacionamento, em que nós passamos a cumprir o objetivo, o propósito a qual Deus tem para nossas vidas. Se nós não andamos em unidade, o mundo não terá o que ansiar, o que desejar, o que aspirar. A nossa vida deve ser vivida de tal modo em que as pessoas olhem para nós e digam: eu quero ter essa vida também, eu quero ter esse modelo de vida, eu quero viver conforme esse modelo de vida que vocês vivem. Queridos, Agostinho, ele disse: pregue e, quando possível, use as palavras. Que a minha vida e que a sua vida como igreja seja um reflexo da glória de Deus, da transformação que o Espírito de Deus pode fazer na vida de outras pessoas. Que eu e você não sejamos, amados irmãos, omissos em nossa responsabilidade, mas sejamos fervorosos, como diz o apóstolo Paulo. Paulo disse que lá em 1 Coríntios capítulo 12, entre os versículos 12
que os irmãos não deveriam ser vagarosos, mas deveriam ser fervorosos no Espírito. Eu quero mais uma vez dizer para mim e para você, o meu tempo e o seu tempo está se acabando aqui, como pessoas, como homens e mulheres escolhidos por Deus para fazer a diferença nessa geração. E eu quero conclamar você a se levantar para estar orando por sua igreja. Eu quero conclamar você para se levantar, para estar jejuando pela sua congregação. A palavra de Deus nos ensina isso, a vivermos estimulando, encorajando uns aos outros, enquanto não chega aquele dia. Então, meu amado irmão, ame a igreja de Cristo, abrace e seja cada dia mais atuante no corpo que Deus colocou. Deus te abençoe, uma ótima noite para você. Eu quero orar com você. Pai querido, Deus é amor, Deus de toda infinita e perfeita misericórdia, te exaltamos, ó Pai, por tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ser igreja, a viver como igreja, a não estar apenas, Senhor, priorizando os encontros que nós temos, mas priorizar relacionamentos, que os nossos relacionamentos sejam vívidos, que nós não venhamos nos relacionar com as pessoas só porque, ó Deus, achamos que é um dever nosso, mas que venhamos nos relacionar primeiramente porque amamos a Deus. Como diz as Sagradas Escrituras, ama o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando amamos o Senhor, não temos dificuldade de amar aqueles a quem o Senhor gerou. Senhor, ajuda-nos a resplandecer nesse mundo de escuridão, a viver, ó Deus, o propósito, o desígnio estabelecido pelo Senhor para nossas vidas. Oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão. Deus te abençoe, minha amada irmã.